Glória a Deus, graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de poder me dirigir a vocês. Grandes têm sido as vitórias do Senhor. Entendemos que é a mão de Deus nos ajudando, nos abençoando, nos confortando. É a mão de Deus que nos usa para fazer as coisas aqui da terra. E eu glorifico a Deus por tudo. Eu quero pedir que no final, se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, te agradar em alguma coisa, que você recomende esse vídeo, que você repasse esse vídeo para uma pessoa conhecida, para um parente, né? Deixe o seu like também. Nós queremos falar aqui das maravilhas de Deus. Eu quero apenas e praticamente contar um testemunho, mas obviamente eu não posso fazê-lo antes de ler alguns versículos na palavra de Deus, apenas 4 versículos, que nos diz aqui, no Salmo de número 37, versículo 23, 24 e 25, ele nos diz assim, este Salmo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar pão. Também quero ler, esse foi o capítulo 37 de Salmos, e os versículos 23, 24 e 25. Agora, também eu quero ler no capítulo 40, ou melhor, no Salmo 40, no versículo 17, que diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus pela sua palavra. Então, como nós lemos aqui no Salmo 37, versículo 23, que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Deus fica alegre, aleluias, com o caminhar de uma pessoa boa. Quando diz homem aqui, obviamente está se referindo ao ser humano, então a mulher também. E Deus se alegra com o coração, com o caminhar, com as atitudes desses seres humanos que são bons. E aqui tem um alerta no versículo 24. Ainda que uma pessoa dessa caia, não ficará prostrada, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E aqui faz uma observação no versículo 25 do Salmo 37. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar pão. Deus não desampara nunca aquela pessoa, aquele ser humano, né, seja homem, seja mulher, que se esforce para ser uma pessoa justa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista declara aqui, fui moço, já estou velho agora, né? Mas nunca vi um justo desamparado. Então é bom ser justo, porque sempre estará amparado por Deus. E ainda conclui, e nunca vi a descendência do justo mendigando pão. Glória a Deus, glória a Jesus. E repetindo o versículo do Salmo 40, né? No versículo 17 diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Eu quero fazer uma breve oração. Pai amado, santo, Deus todo-poderoso, obrigado por estar aqui na tua presença e com a tua direção estar aqui, Senhor, preparando mais este vídeo para a edificação do teu povo, para a alegria daqueles que vão ouvir. Eu sei que o Senhor vai falar com muita gente através desse testemunho, que será agora
narrado. Eu te louvo por isso, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor. Abençoa aquele que está ouvindo e aquele que está vendo também. Abençoa, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho muitos testemunhos. Em minha vida pessoal, já aconteceram muitas coisas. Pela misericórdia do Senhor, no começo da minha trajetória, antes de eu conhecer Jesus, eu conheci Jesus ali por volta do ano 1968, né? Mas não fiquei logo firme na igreja, não. Em 1969 ainda estava ali caminhando com alguma dificuldade, com muita incerteza. Será que é esse o caminho? Será que não é esse o caminho? Muita gente hoje em dia tem essa dúvida. Qual é o caminho certo? O caminho certo é só um. E está definido nas Escrituras através de Jesus. Porque ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Ele não diz que ele é um dos caminhos. Ele define, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou eu, Jesus. Ele falando para nós. Então está definido, não tem outro caminho. Eu não sei qual é o caminho que você segue. Mas eu quero dizer para você que Jesus definiu. Ele disse que o caminho é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra maneira de chegar ao Pai. Só através de Jesus, é o que diz as Santas Escrituras. Se você crê nas Escrituras, está escrito exatamente desta maneira. Mas nós aqui na Terra vivemos muitas coisas, muitas provas, né? Coisas que nos vêm, algumas a gente está esperando, a maioria delas não estamos nem esperando. É por isso que convém de manhã você já entregar o teu dia na mão do Senhor. E dizer mesmo para Deus, Senhor, eu não sei o que está para acontecer no dia de hoje, mas o Senhor sabe tudo que está para acontecer. Me guarda, me abençoa, me fortalece nesse dia, em nome de Jesus. Faz uma oração breve, assim, simples, né? E fale com o teu Deus. Mas eu tenho uma trajetória. O meu batismo nas águas foi em 1970. E dizia-se muito, e cobrava-se muito naquele tempo, ninguém era batizado com o Espírito Santo, segundo diziam. Ninguém era batizado com o Espírito Santo sem que antes fosse batizado nas águas. Era necessário descer as águas batismais para depois então ser batizado com o Espírito Santo. Mas Deus fez diferente na vida do irmão Vancler. Vancler é meu nome, né? Vancler Augusto, sou eu. Glória a Jesus por isso. Eu sou membro da Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Tenho por liderança e como pastor-presidente, pastor José Pedro Teixeira. E eu glorifico a Deus pelo ministério do pastor José Pedro Teixeira. Você está convidado a visitar a Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz. É uma bênção. O dia que você sentir no coração, vá lá. E ali temos muitos amigos, eu louvo a Deus por isso. Glória a Jesus. Eu não vou citar nomes que a gente acaba, né? A mente falha mesmo e a gente acaba deixando de citar pessoas que deveriam ser citadas. Mas tem muitos amigos ali na Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz, onde é a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há muitos anos atrás, eu durante um tempo fui morador de rua. E não pense que foi um dia, 2 dias, uma semana, não. Foi um tempo. E eu me lembro que, às vezes, a gente dormia, era eu e meu irmão. Né? Um dia eu conto um mistério, por que fomos colocados na rua. Eu e meu irmão, né? Valquir, que já dorme no Senhor. E aí fomos colocados na rua, assim, de uma hora para outra. A gente não estava acostumado, não tinha... porque a pessoa que já vive em determinadas circunstâncias em sua vida tem uma maneira de agir. Agora, a gente tinha tudo, a tempo e a hora, dentro de casa. Meu pai era político aqui no Rio de Janeiro. Mas, de repente, veio essa aprovação. Fomos colocados na rua. Ficamos ali 1 ano e pouco. E depois houve uma segunda vez também. Mas, sabia...
Tem gente que fala que sabe que passa muito problema, tu não sabe ainda o que é problema. Mas saiba disso, a gente dormia dentro de um carro abandonado, que existia em uma rua lá na Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. É um lugar, é um subbairro chamado Vila da Penha, e ali tinha um carro abandonado na rua Tomás Lopes, e olha, eu e meu irmão dormíamos dentro daquele carro. A gente tinha que dormir bem tarde, porque a gente era conhecido ali naquela área, né? A gente ia para ninguém ver a gente entrar para dentro daquele carro, e tinha que acordar bem cedo para ninguém ver a gente sair. A gente ficava com vergonha, a gente era jovem, né? Em torno de 18 anos, 17 para 18 anos. Foram muitas provas que realmente vieram em nossas vidas. Então as provas que vêm, ela serve para nos alicerçar mais ainda em Deus, porque hoje falar é tranquilo, né? O que acontece? Quando a gente está vivendo a dificuldade é uma coisa. Agora você contar depois que já passou, é tranquilão, é tranquilo. Mas graças a Deus por isso. E eu me lembro assim de um testemunho de uma família, né? Tinha lá o chefe da família, tinha a esposa, tinha os filhos. O homem ficou desempregado, atravessando grandes dificuldades, aquela família, e eles buscando a Deus, orando a Deus, mas era uma dificuldade, até para ter a refeição dentro de casa era muitíssimo difícil. Ele não conseguia emprego. Isso acontece com tanta gente, talvez esteja acontecendo contigo. Não desista, Deus está cuidando de você. Busque a Deus e tome posse daquilo que Ele tem para você. O problema é o quê? Emprego? Olha, Deus abre porta de emprego, viu? Depois disso tudo que eu passei na minha vida aí, de ser até morador de rua, Deus abriu porta para mim. E eu trabalhei depois, passado alguns 2 ou 3 anos, eu consegui um emprego. E fui trabalhar e fiquei 30 anos nesta empresa, que me orgulho até de dizer o nome, né? Eu trabalhei na Light, né? Companhia de Eletricidade aqui do Rio de Janeiro, e ali eu trabalhei 30 anos, entrei na empresa como ajudante de operador. Eu não era nem operador, eu era ajudante do operador. Aleluia. Com o passar do tempo, eu fui a operador, né, de subestação elétrica, e ali fiquei. Deus foi abençoando e eu fui subindo de cargo e cheguei a ser operador de uma das maiores subestações elétricas no Rio de Janeiro, que era a Frei Caneca, e depois fui para Cascadura e ali fui operador, e quis Deus me colocar como trabalhando na supervisão. E ali fiquei alguns anos sendo supervisor de subestação elétrica, que depois foi trocado o nome para encarregado de estação elétrica. E ali fiquei muitos anos. Então, falando de prova, eu tenho algumas coisas para contar de testes que a gente passa aqui na Terra. Olha, assim como no colégio existe a prova para o estudante, e ele, para dar tudo certo para ele tem que ser aprovado, aqui na vida também. Você passa por provas? Sim, está passando prova. E agora é bom que você passe na prova e seja aprovado. Se você está na prova, eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Guarde essa frase. Não saia da prova. Não saia da prova. Espere Deus tirar você da prova. Aí vai dar tudo certo. Porque quando a gente tenta nós mesmos sairmos da prova, acaba dando errado. Mas quando é o tempo de Deus tirar você daquela prova, a história é outra. Então, voltando ao assunto daquela família, eles estavam atravessando uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande, faltava alimentação dentro de casa, né? Então, um dia, Deus mandou uma serva de Deus na casa desse pessoal. Ainda existem servas e servos de Deus, graças a Deus por isso. E ela chegou lá naquela casa, eu não sei o nome dessa irmã que foi usada ali. E quando ela foi lá para fazer uma visita, né? A esposa do dono da casa, a irmã, contou então a situação que eles estavam passando, de dificuldade até alimentar, estava tudo muito difícil. Tinha dia que não tinham o que comer, nem eles, e nem as crianças, nem os filhos. Então,
No finalzinho, antes da irmã ir embora, ela resolveu fazer uma oração. É muito importante a oração, viu? Como é importante. Aí a irmã fez uma oração pedindo a Deus que abrisse as portas para ela, né? E ali ela teve uma revelação. E ela disse assim para a irmã lá da casa, disse assim: irmã, Deus me deu uma revelação. E nessa revelação, Deus disse que ia abençoar a senhora e o seu esposo e seus filhos. E que ia para a senhora ir no supermercado e fazer as compras que ele ia pagar. Gente, não é muito fácil não. Eu não sei como é que você agiria num caso desse, mas essa irmã, usando a sua fé e diante da necessidade tão grande, ela foi para o supermercado. Naquele tempo, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma rede de supermercado, supermercados Disco. Os mais antigos devem lembrar disso. Supermercados Disco. Aí tá legal, ela foi com o esposo, né? Foi para o supermercado e o marido muito preocupado de vez em quando ele dizia assim: mulher, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer compra? Ela disse: Jesus falou, aí é com ele, eu vou fazer a minha parte. A minha parte é fazer o que ele falou, o resto é ele que vai dar vitória. Então tá bom, aí foram e começou, foi lá, pegou vários pacotes de arroz, botou no carrinho, encheu o carrinho de arroz, botou feijão, botou óleo, farinha, mas botou as compras lá dentro do carrinho, encheu o carrinho de compras e foi botando tudo que precisava, tudo que é necessário dentro de uma casa, né? Feijão, arroz, óleo, alho, sal, café, açúcar, e ela tá enchendo o carrinho. O homem olhava para ela assim: mulher, tu vai fazer eu passar vergonha, mulher. Não, Jesus falou, fica tranquilo, Jesus falou, seja feita a vontade do Senhor. Eu não sei também como é que vai ser não, mas eu sei que se ele falou, ele não é homem para mentir. O homem é que mente, Deus não mente não. Então vamos e tal. Depois que aquele carrinho, minha gente, estava lotado de compra, ela se irmou e disse assim: quer saber uma coisa? O Deus que abençoa a compra que estão aqui dentro desse carrinho, pode abençoar também num segundo carrinho. Pegou um segundo carrinho e começou a encher de compras. Louvado seja o nome do Senhor. E aí tinha compra, tinha coisas para as crianças, tinha biscoito para as crianças, tinha doce para as crianças, e material de limpeza, e foi colocando coisas ali, encheu o segundo carrinho, mas o homem suava, minha gente. Igreja, você que está ouvindo esse testemunho, o homem estava tão preocupado, mas tão preocupado. Eu não estou querendo dizer aí que a mulher tenha mais fé do que o homem, ou que o homem tenha menos fé do que a mulher. Não é isso. Mas cada um tem o seu grau de fé. Você tem o seu grau de fé. Eu tenho o meu grau de fé. Não é? E assim, ela aparentemente naquele momento ali, ela estava com muito mais fé do que ele. Porque Deus falou foi com ela, Deus não falou com ele não. Isso aí é um outro detalhe importante. Deus falou com ela e ela resolveu obedecer o que o nosso Deus tinha falado. Aí então tá bom. Encheram aquele carrinho e tal, coisa e tal. Aí foi. E Deus tinha dito para ela assim, na profecia que Deus usou a irmã, né? Disse para ela assim: você faz a compra que você está precisando. Aí ela entrou numa fila, de repente Deus disse para ela assim: vai para outra fila. Estava chegando já a vez dela no caixa, aí Deus disse assim: vai para outra fila. Ela não entendeu nada, mas as coisas de Deus é assim mesmo, a gente não compreende, a gente só compreende na conclusão. Depois que a coisa acontece totalmente, aí a gente compreende, né? Mas quando a gente está ali ainda sendo testado, Deus é tão maravilhoso, ele nos testa. Não é para ele saber até onde a gente vai, qual é o grau da nossa fé, que fé que a gente tem. Não, não é nada disso não. Lembra aquela passagem lá que o Filipe ou o André, estou em dúvida aqui, qual foi o discípulo, eles foram falar para Jesus que a multidão era muito grande, não tinha como alimentar aquela multidão, que era para Jesus liberar a multidão para ir embora. Aí Jesus disse assim:
dá-lhe voz de comer. Aí Filipe disse, 200 dinheiro de pães não ia bastar para toda essa gente comer não, Senhor. Aí Jesus fez aquilo fazendo um teste. E interessante o seguinte, o discípulo não passou no teste não, porque ele achou que a multidão era muita. Jesus disse assim, vai ver o que tem aí de comida. Aí ele veio, ele foi lá, conseguiu descobrir que tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Deve ter levado para ir para o lanche, né? Mas isso tudo Deus já estava preparando desde lá da casa desse rapazinho. Deus já tinha falado com a mãe dele, então, prepara aí 5 pães, eu sei que ele está sozinho, podia levar 2, 3, não, mas leva 5. E 2 peixinhos. Deus já estava trabalhando essa situação que aconteceria lá diante da multidão. Deus se antecipa a tudo. A gente não tem que ficar muito preocupado com as coisas que acontecem, não. Aí Jesus falou assim, e de ver o que tem aí. Aí volta o Filipe ou o André, e diz assim, Senhor, só tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele complementa demonstrando a grande fé, entre aspas, a grande fé que ele tinha. E ele diz assim, mas o que é isso para tanta gente? Aí Jesus pegou, deu graça, aleluia, e foi distribuindo pão. Né? Eu imagino que os pães estão ali dentro dos cestos, cada discípulo foi ali, pegou o seu cesto. Interessante o seguinte, cada vez que eles serviam as pessoas, parece assim, dá a impressão, sou eu que estou falando isso, que saía um pão aqui para uma pessoa, entrava um pão dentro do cesto. Saía um pão, saíam 2 pães, entrava 2 pães. E assim Deus foi fazendo em relação ao peixe, ao pão, em relação aos peixes. E foi se multiplicando. Depois que estava todo mundo satisfeitíssimo, a multidão estava satisfeita, né? Aí Deus, o Senhor Jesus diz assim para os discípulos, agora vem cá o Pedro, vem cá André, Simão, chama aí o Bartolomeu, chama o Tomé, todos vocês, vem aqui, você também, Judas, cada um pega o seu cesto e vai pegar o que sobrou. Aí vem 12 cestos cheios que sobrou daqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Nosso Deus é o Deus da multiplicação. Desculpe. Nosso Deus é o Deus da multiplicação. E Ele quer multiplicar bênçãos na tua vida. Saiba, com certeza, Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deixa Deus operar na sua vida. Lembra aquele hino que tem, né? Da Maria Marçal, deixa eu trabalhar do meu jeito. A gente às vezes quer trabalhar do nosso jeito, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Voltando lá para o supermercado, aí ela foi para outra fila, porque Deus disse para ela ir para outra fila. E ela foi. Quando chegou na vez dela e do esposo, eles foram tirando as coisas de dentro do carrinho e colocando ali, e a caixa está lá, ó, só dedilhando as coisas e tal. Passou o primeiro carrinho, tal, encostou o segundo carrinho e tal. E o homem suava frio. O marido dela tá ali do lado, olhava para o lado, olhava para o outro, tá suando frio, meu. Tu vai fazer eu passar vergonha, mulher. Ela disse, Jesus falou, então tá, não se preocupa não. E tal. Acabou de passar todo o segundo carrinho. Aí ficou um olhando para o outro e a moça do caixa olhando para os dois. Cadê o dinheiro? Cadê o pagamento? Naquele tempo eu não sei se existia cartão, se já tem algum tempo. Aí eles estão ali, ela só disse assim, baixinho, Jesus, agora é contigo. Jesus, agora é com o Senhor. O Senhor que sabe. É o Senhor que mandou eu vir. Eu não vou passar vergonha. De repente, quando eles estão ali, e ela conversando com ele, acalmando o marido que estava ali nervoso, sem saber o que fazer, transpirando muito, sem saber o que fazer, coitado. Eu fico até com pena dele. Aleluia. De repente, anunciou no alto-falante lá do supermercado, ele disse assim, minha gente, nossos clientes,
Estamos felizes com a presença de vocês, muito obrigado. Nós estamos completando mais um aniversário. Estamos felizes de tê-los como cliente, cada dia mais melhorar o nosso atendimento. E aqui uma surpresa, a cliente ou o cliente que está passando no caixa, vamos supor, no caixa de número 3, você vai levar esta compra toda de graça. É presente de aniversário daqui do supermercado Disco. E um olhou para o outro, quando olhou era o número 3 que estava ali no caixa. E eles glorificaram e a mulher do caixa ficou rindo sem saber de nada. Aleluia! Porque Deus cuida dos seus. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Imagina ele chegando em casa. Olha, deve ter sido difícil para chegar em casa com aquela compra toda. Mas chegaram em casa. Oh, que alegria! Agora está ali tudo abastecido de arroz, de feijão, de óleo, açúcar, café, biscoito para as crianças. Que alegria! Porque Deus cuidou, Deus não falta com nada. Deus não deixa a gente ficar confuso e nem confundido. Querido, coloca na mão de Deus essa causa. Ele é poderoso para te dar vitória. E Ele quer te dar vitória, saiba disso. Coloca nas mãos do Senhor. Eu acredito que algumas pessoas que estão vendo este vídeo agora, você aí, ó, que dentro da tua casa está acontecendo algo semelhante, a dificuldade está aí, mas você não quer saber de Jesus, você não quer saber de ir para a igreja, ou você que é crente, e cadê a tua fé? Dobra teu joelho, ora, fala com Deus, pede, porque a palavra do Senhor que nós lemos hoje, o salmista diz aqui, ó, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. É o que diz a palavra do Senhor, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu sei que a vitória chega. Olha aqui, ó, o que diz o versículo 17 do Salmo 40 que nós lemos ainda há pouco. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E cuida. Ele está cuidando de você. Muita coisa ainda não aconteceu porque Ele está cuidando de você. Então fica firme. Vai para a igreja. Volta. Está desviado. Aliás, a gente usa esse termo desviado. Quer dizer o quê? Uma pessoa que desviou, estava num caminho e desviou. Mas que você que está afastado dos caminhos do Senhor, afastado da igreja, volta. A solução para você está em você voltar. Veja bem. Eu vou te dar um alerta agora porque o Espírito Santo está mandando. Olha como estava a tua vida há um tempo atrás e olha como é que está a tua vida agora. Olha quanta coisa que está acontecendo. E você está aí, ó, inerte, não está fazendo nada. Volta! Ainda é tempo para você voltar, para desfrutar da salvação que Jesus dá e das benesses aqui desta vida. Tem muita coisa para acontecer. E eu ouso dizer para você uma coisa. As mãos de Deus estão acumuladas de bênçãos para derramar sobre a tua vida. A sua vida. Deus vai derramar o dia que você voltar. Você tem que voltar. Está com problema? Aí vem a doença, né? Fica enferma, né? Aí vem as dificuldades do dia a dia. A falta de dinheiro, né? Como eu já disse, a doença, quer dizer, a falta de saúde, às vezes nem dinheiro para comprar remédio. Por quê? Você deixou aquele que é supridor de todas essas coisas. É o Deus que abençoa. Ele está incomodado com o que você está passando, mas a tua parte é tu que tem que fazer. É você que tem que voltar, é você que tem que pedir a Deus para te abençoar. A palavra do Senhor diz assim, ó, clama a mim e te responderei. Se você não clamar, se você não pedir, Deus não vai te responder. Deixa de ser como aqueles, sabe que tem alguns aí que dizem assim, eu não vou pedir nada a Deus. Deus é Deus e Ele sabe tudo que eu estou precisando, eu não vou pedir. Deixa de ser tolo, pede, porque aquele que pede, encontra, aquele que pede, recebe. É o que diz a palavra do Senhor. Abre a tua boca e pede, e Ele está com a mão cheia para abençoar, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra tenha sido boa para você, que esse testemunho ajude você, e eu quero pedir novamente a você, deixe o seu like e
compartilhe com os seus grupos, com os seus amigos, com os seus parentes. Você sabe e conhece pessoas que estão passando problemas que está enquadrado dentro desse testemunho. Manda para eles. E eu quero fazer uma oração agora por vocês. Amado Deus e eterno Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Santo, obrigado por mais essa oportunidade, por mais este testemunho, por mais este vídeo, que este vídeo possa entrar em muitos lares aqui na nossa nação, fora da nossa nação. Obrigado pelos vídeos que têm alcançado os Estados Unidos, Senhor, segundo o testemunho do meu irmão Wilson. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vai fazer. Muito obrigado por tudo. Abençoa esta vida, este que está assistindo este vídeo agora, esta que está assistindo este vídeo agora, abençoa a vida dela. Abre a porta da vitória e faz ele entrar pelo caminho da vitória, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu estou orando no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.